Passamos ao processo 124.248. Continua com a palavra Sua Excelência, o conselheiro José Augusto. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trato os autos da prestação de contas do Gabinete Militar do Governo no exercício orçamentário e financeiro de 2016, responsável o senhor Raimundo Nonato Aires da Silva, secretário à época, caminhado a este tribunal para julgamento, conforme estabelece o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 88, 612 da Constituição Estadual de 89 e artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 38/93 e artigo 6º, inciso 3 do regimento interno deste tribunal. Caminhada a documentação da AFA, a PGC elaborou um relatório preliminar de análise técnica, folha 6/15, considerando as seguintes inconsistências, 2 pontos. 2.1. Divergência no valor de R$ 15.517,53 no movimento de entrada de material de consumo, em desacordo com a Lei Federal 4.320/64, artigos 89 e 96, descrita no subitem 4.1 do relatório preliminar. 2.2. Execução de despesas sem prévio empenho em descumprimento à Lei Federal 4.320/64, artigo 60, caput, descrita no item 6 do supramencionado relatório. Observação que essas observações, naturalmente, eram irregularidades. Citado o senhor Raimundo Nonato Aires da Silva, secretário à época, folha 19, foi solicitada prorrogação de prazo por mais 15 dias para apresentar defesa do que foi feito às folhas 24/30 dos autos, que, encaminhado à ADAFO, foi apresentado o relatório conclusivo de análise técnica, folhas 44/48, pugnando pela irregularidade das referidas contas em face de 3.1. Execução de despesas sem prévio empenho em descumprimento da Lei Federal 4.320/64, artigo 60, caput, e decreto número 6.854/2002, descrito no item 3 deste relatório. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, o senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito das folhas 52 dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se da prestação de contas do representante do Gabinete Militar do Governo, exercício 2016, de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Aires da Silva, ex-chefe do Gabinete Militar. A instrução noticia 2 irregularidades. Uma delas seria a falta de registro do valor de R$ 15.517,42 na movimentação do almoxarifado. E a outra seria a execução de despesas sem prévio empenho, uma vez que as diárias só eram pagas depois do deslocamento do servidor. Citado, houve resposta e, segundo a instrução, essa resposta eliminou o item 1 do apurado, ou seja, a falta de registro na movimentação do almoxarifado do valor de R$ 15.517,42. Isto posto, concordamos com o julgamento da matéria como irregular, a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38/93, mediante a aplicação de multa, com base no parágrafo único do artigo 54 da mesma lei, sem prejuízo da adoção das recomendações sugeridas pela primeira IGCE, a folha 48. Este é o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. E, assim sendo, diante do relatório conclusivo da DAF, a primeira IGCE pugnou pela irregularidade das referidas contas, em face da inconsistência apontada, quanto 2 pontos. A execução de despesas sem prévio empenho em descumprimento à Lei Federal 4.320/64, artigo 60, caput, escrita no item 6 deste supramencionado relatório. Assim sendo, voto pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas do representante do Gabinete Militar do Governo do Estado do Acre, senhor Raimundo Nonato Aires da Silva, o fulcro da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 51, inciso 3, da linha B, em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e pela aplicação de multa sanção ao representante do Gabinete Militar do Governo do Estado do Acre, senhor Raimundo Nonato Aires da Silva, o fulcro da Lei Complementar 38/93 do Estado, artigo 54, parágrafo único, no valor de R$ 7.140, em face da execução
de despesas sem prévio empenho mediante pagamento de diárias depois do deslocamento. E, finalmente, pela recomendação ao atual gestor da unidade, a implementação de das recomendações feitas pela primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, nos itens 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 e 5.4 do segundo relatório da DAF, em tudo da ciência esse tribunal. Após a sua validade de estilo, pelo acabamento dos autos, excelência, o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, neste processo, na prestação de contas anual do gestor, foram encontrados 2 pontos de análise. O da diferença no registro almoxarifado, uma movimentação de R$ 15.517, que foi suprida na defesa, a falha apontada inicialmente, e as diárias que foram realizadas antes do empenho e pagamento. E aqui há um ponto importante a discutir. Este tribunal já decidiu que a despesa, por ser um ato complexo, ela é composta de 3 itens: empenho, liquidação e pagamento. E o que foi decidido aqui neste pleno é que, quando se lê a despesa, ela diz assim: não posso fazer despesa sem empenho. É o que está lá na lei. E entendeu já este pleno que eu não posso pagar sem empenhar. Então, se eu efetivar a despesa e eu liquidar, eu corro o risco, como gestor, de não ter apanhado uma fatia do bolo e reservado para o pagamento. Então, o que é o empenho? Quando o fornecedor pergunta para o empenho, ele é difícil dele entender o que é o empenho. Ele, às vezes, não sabe se o empenho é garantia de pagamento, se ele já recebe com empenho, se ele não recebe com empenho. Na realidade, o empenho, dentro da nossa modalidade de contabilidade orçamentária, nada mais é que uma fatia do bolo que eu reservo, onde eu digo, do bolo total, eu vou tirar esta fatia para que, na hora de pagar, eu tenha lá o dinheiro. Então, quando eu deixo de empenhar, eu corro o risco de, quando chegar a hora do pagamento, eu não ter dinheiro. Então, por isso que é pertinente o empenho antes. Mas se, quando eu chegar ao pagamento, eu tinha o dinheiro, eu não cometi a irregularidade, eu cometi um risco de chegar lá na frente. E hoje nós vamos ver um processo desses, onde ele não empenha, corre o risco, faz a despesa, na hora de pagar não tinha dinheiro. Nós vamos ver hoje uma situação, nessa eu tenho irregularidade. Mas no caso onde eu esqueci o empenho, ou não fiz o empenho, houve uma necessidade premente num gabinete militar, eu mandei alguém viajar, depois eu regularizei, eu tinha dinheiro, eu empenhei, eu liquidei, eu fiz uma falha, mas não cometi a irregularidade. E nós já temos decisão desse pleno nesse sentido. Então, com esta observação, além do mais, ao final, no relatório, é colocado que não houve dano, mas é acrescido assim: no entanto, acrescenta-se que se mantém a irregularidade, até porque não houve comprovação da correlação de deslocamento com as atividades. Mas no final eu já citei ele, lá atrás eu não disse nada, aí eu falo isso na conclusão para justificar porque eu mantenho a irregularidade, e não posso. Então, nesse sentido, com a devida vênia, eu voto apenas pela regularidade com ressalva, mantendo como ressalva a recomendação ao gestor para que seja feito a forma disciplinada, sob o risco dele poder cometer irregularidade. É como voto, senhores. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu acho interessante essa análise do conselheiro Malheiro, porque realmente na contabilidade pública, quando o primeiro ato é contabilizar o empenho. Segundo, você contabiliza a outra fase, a liquidação, e depois o pagamento. Então, na hora que empenha, vai lá na conta única, já reserva. Muitas vezes são vários pagamentos, e recebeu o objeto, o serviço foi executado, outro registro contábil. E o último é na hora de pagar. Então, o que o chefe do gabinete aqui, o coronel Raimundo Nonato, ele fez foi executar logo, né?
executou e depois regularizou para trás. Aí, como diz o conselheiro, lá na frente nós vamos ter uma situação em que o cara fez toda a operação aqui Não tinha lá. e no final não tinha, ou seja, é uma situação diferente. Então, eu acompanho o entendimento deles e parabéns aí pela aula, né? Conselheira... Perdão, eu já quero fazer um pequeno... Pois não, nobre relator? As palavras. Quando se trata de contabilidade pública, existe um negócio chamado empenho prévio. Começa por aí. Segundo, existe o ordenamento do pagamento por ordem de chegada. Não está acontecendo nada disso. Até entendo que, por exemplo, o gabinete militar do governador tem recurso próprio para que se utilize no meio tempo aí, alegando essas situações que são ditas aqui. Mas, Situação então, de de momentos. É ponto pacífico, então não adianta. Para que adianta a lei de sequência natural de empenho? Eu continuo com o meu voto da mesma forma, Excelência. Pois não. Excelência, uma questão de ordem. Pois não, nobre procurador. A anuência dos demais conselheiros. Essa questão é muito interessante. Que bom que ela veio à tona aqui nesse julgamento. E, historicamente, tanto por parte dos gestores, como às vezes de alguns estudiosos, há um entendimento não tão preciso com relação ao empenho da despesa. A legislação, a Lei 4.320, ela define o empenho como sendo o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não do implemento de condição. O que quer isso dizer? E o empenho, ele não se confunde com a nota de empenho, que é aquele documento que a gente tira depois para poder formalizar e registrar na contabilidade o empenho. Na verdade, nessa despesa que está se referindo, o empenho é a autorização do ordenador da despesa para que o servidor viaje. A execução. Quando ele fez ali, ele já tem a obrigação de pagar a diária dele. Se ele viajou, ele já tem a obrigação. Criou a obrigação para o Estado, mesmo que não tenha emitido a nota de empenho. Então, ali houve o empenho conforme está disciplinado na Lei 4.320. Depois se emitiu a nota de empenho, e aí louvo as palavras do conselheiro Malheiro, que é exatamente isso, que é uma reserva orçamentária, que o objetivo é garantir que vai ter dinheiro para poder pagar aquela despesa, porque se você não reserva do orçamento, você não vai receber, você não tem garantia que vai ter recurso para poder pagar aquilo. Então, correto o entendimento de que eventual prejuízo dessa norma jurídica, desse bem tutelado, foi sanado quando ele pagou. Mas a irregularidade existiu, e é o não cumprimento da determinação legal, porque não é uma simples burocracia, é uma questão de segurança jurídica da administração, de que ele deve fazer daquela forma para garantir que as coisas funcionem bem, que sejam bem escrituradas, que tenha dinheiro para pagar no futuro. O dano não ocorreu porque ele pagou no futuro, mas a impropriedade, a irregularidade ocorreu. Né? Pagou no presente, né? Aí depois fez... ele pagou depois da viagem, depois da volta do funcionário. O que é mais uma coisa que a gente não deve incentivar, porque o funcionário não deve financiar o poder público com o seu recurso próprio, porque ele foi lá, ele comeu, ele dormiu, ele fez as expensas dele, para depois receber uma espécie de indenização a posteriori. Né? Então, com esses esclarecimentos, eu agradeço a autorização da intervenção para que a Corte prossiga no seu julgamento. Obrigado, nobre procurador. Conselheira Dulcineia, como vota? Senhor presidente, eu voto pela regularidade com ressalva, destacando também a importância dessa análise ser mais criteriosa, quando você está julgando um exercício de um gestor e você se prende a um fato quase que irrelevante, né? E despreza todos os atos que foram corretos. Então, nesse sentido, pela regularidade com ressalvas das contas desse exercício aqui analisado. Nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro, então. Conselheira Maria de Jesus, como vota? Da mesma forma, senhor presidente, eu também acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Da regularidade com ressalva. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, vencido o conselheiro relator e Valmir Ribeiro.